Imagina que você está em uma festa de espuma louca, desfrutando do seu coquetel dentro da piscina. De repente, você percebe que o nível da água começa a descer. No início, você pensa que é uma brincadeira, como se alguém tivesse aberto um ralo. Mas então, porque um redemoinho começa a se formar na água, a corrente te arrasta para um buraco no fundo da piscina, muito longe da diversão dos escorregadores retorcidos de um parque aquático e muito mais parecida com um pesadelo. Você luta para respirar enquanto a água te suga entre pedras afiadas, misturadas com terra, causando cortes profundos, hematomas e fraturas, até que finalmente você não consegue mais resistir. Poderia algo assim realmente acontecer? Incrivelmente, foi exatamente o que aconteceu com Kil Kimi, em Israel. Existem até gravações, embora a câmera tenha começado a filmar apenas depois que Kil foi sugado pelo buraco. No vídeo pode-se ver como outro homem quase cai na mesma armadilha mortal. Os socorristas encontraram o corpo da vítima a 13 metros de profundidade na cavidade que havia se formado sob a piscina. Como você pode notar, a morte pode espreitar nos lugares mais incomuns, e uma piscina não é, nem de longe, o mais estranho deles. A descrição do espectador é recomendada. Quando você ouve a palavra armadilha, provavelmente não imagina uma piscina. No entanto, a história de Khalil Kimi não é o único caso de uma celebração que terminou em tragédia. Em 28 de fevereiro de 2020, a blogueira russa Irina Deno estava comemorando seu aniversário em uma sauna. Para dar mais emoção ao evento e gerar conteúdo chamativo, um dos convidados decidiu jogar gelo seco em uma pequena piscina. Talvez você se pergunte o que é gelo seco. Trata-se de dióxido de carbono resfriado até se tornar sólido, parecido com neve compacta. Ele é fabricado em grânulos pressurizados e sua temperatura gira em torno de menos 79 graus Celsius. Normalmente é usado para conservar alimentos, embora também para criar efeitos de neblina em espetáculos. Mas é seguro jogá-lo na água de uma piscina? A resposta é nem sempre. Embora seja usado em espaços abertos para gerar vapor inofensivo, em lugares fechados pode ser mortal. No vídeo daquela festa, pode-se ver os convidados se divertindo com fantasias de cientistas enquanto brincavam de fazer experimentos. O mais provável é que nenhum deles entendesse a reação química. O grande erro foi usar gelo seco demais, cerca de 30 quilos no total. Ao entrar em contato com a água, libera enormes quantidades de dióxido de carbono, deslocando o oxigênio do ar dentro da sala. Ninguém percebeu imediatamente. 2 jovens pulavam alegremente na piscina coberta de névoa, mas em segundos desapareceram sob ela. O vídeo é interrompido porque, de repente, todos os presentes começaram a se sentir asfixiados. Muitos correram para a saída em busca de ar fresco, mas a falta de oxigênio já os havia enfraquecido. Foi preciso chamar uma ambulância. O mais terrível é que 2 dos convidados que haviam pulado morreram na hora, e o marido da blogueira perdeu a vida pouco depois na emergência. Às vezes, sem querer, você pode acabar preso em uma armadilha mortal. Por exemplo, em 27 de janeiro de 2023, Kevin, um técnico de manutenção, estava realizando seu trabalho rotineiro em Londres. Sua tarefa consistia em reparar um desses urinóis públicos retráteis localizados perto de Cambridge Circus, no centro da cidade. Esses banheiros tinham um mecanismo especial que os fazia descer para o subsolo durante o dia e subir à superfície à noite. No entanto, exatamente no momento em que Kevin trabalhava nele, o sistema desceu inesperadamente, prendendo-o. Para você ter uma ideia, uma simples cabine de banheiro portátil pode pesar cerca de 110 quilos, e este complexo dispositivo era consideravelmente mais pesado. 20 bombeiros dedicaram mais de 2 horas e meia para tentar resgatá-lo, mas todos os esforços foram inúteis. Kevin ficou praticamente esmagado. E a autópsia revelou que ele faleceu por asfixia por compressão, ou seja, quando as vias respiratórias são pressionadas ou bloqueadas até impedir a entrada de oxigênio. E o que poderia ser ainda mais aterrorizante que isso? Talvez ser assado vivo, como aconteceu em 1998 em Walla, Reino Unido, dentro da padaria Horenstein. Os engenheiros David Mace e Ian Erickson apenas esperavam mais um dia de trabalho comum quando foram encarregados de revisar um enorme forno para pão, no qual certas peças funcionavam mal. O procedimento exigia resfriá-lo antes de poderem entrar e reparar o transportador encarregado de mover a massa. Para economizar tempo, o processo de resfriamento foi acelerado com ventiladores industriais, e 2 horas depois de desligá-lo, enviaram David e Ian para dentro.
Ambos entraram pela parte inferior do forno, equipados apenas com trajes de trabalho padrão. Logo perceberam que o calor lá dentro era insuportável. Ian conseguiu se comunicar por rádio com a equipe do lado de fora, mas de repente o mecanismo do forno voltou a ser ativado e começou a se mover rapidamente. Eles ficaram presos sem possibilidade de saída. O transportador só podia ser parado após completar um ciclo completo dentro do forno, o que levava 17 longos minutos. Durante esse tempo, os dois trabalhadores suportam temperaturas próximas a 100 graus Celsius, até que finalmente sucumbiram às queimaduras fatais. No entanto, as armadilhas mais aterrorizantes das quais é quase impossível escapar não se encontram no subsolo nem em fábricas, mas no ar. Os aviões, onde qualquer coisa pode acontecer a bordo. Em 16 de dezembro de 2016, Rav Saami, um trabalhador do aeroporto de Mumbai, estava na pista dirigindo um avião que saía da área de estacionamento. Os pilotos, com mais de 1 hora de atraso, estavam com pressa e não perceberam que 4 membros da equipe de terra ainda estavam por perto. Enquanto os motoristas dos reboques se afastaram, o infeliz Saami, de costas para o avião, não notou que ele avançava diretamente para ele. Em questão de segundos, ele foi sugado pelo motor a jato, que destroçou seu corpo. Saami morreu instantaneamente. E ainda assim, essa não é a história mais estranha que aconteceu em um aeroporto. Em 10 de agosto de 2018, no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, em Washington, um episódio inusitado foi registrado pelas câmeras de segurança. No início, parecia uma cena comum, um avião rolando pela pista para decolar. Mas havia um detalhe alarmante. Esse voo não estava autorizado a decolar. Os controladores tentaram se comunicar imediatamente com a cabine, mas não obtiveram resposta. Após alguns segundos de silêncio, uma voz irrompeu no rádio. Seattle ground, Horizon guy, about to take off, it's gonna be crazy. Os despachantes entenderam naquele momento que o avião havia sido roubado. O responsável era Richard Russell, de 29 anos, agente de terra do aeroporto, que trabalhava há 4 anos na área de bagagem e reboque de aeronaves. Um vídeo o mostra passando tranquilamente pela entrada de segurança do pessoal com uma camiseta que dizia Sky the Limit. Ninguém prestou atenção a esse detalhe. Depois ele foi ao banheiro e reapareceu 5 horas mais tarde, quando quase ninguém mais o observava. Foi então que ele se infiltrou na cabine do avião que pouco antes havia ajudado. Russell não tinha experiência como piloto, mas parecia obcecado com a ideia de voar. Quando decolou, os alarmes soaram no aeroporto e todos os voos foram suspensos, enquanto 2 caças F-15 foram enviados para interpretá-lo. Os controladores imploraram para que ele pousasse, mas Richard insistiu que queria tentar algumas acrobacias. De repente, ele começou a executar giros e manobras no ar, movimentos que os especialistas reconheceram imediatamente. Eram idênticos aos do videogame Grand Theft Auto, o que evidenciava que Richard era fã de simuladores de voo. No entanto, suas habilidades virtuais não eram suficientes para controlar um avião real. Os interceptores tentaram guiá-lo em direção ao oceano, na esperança de que o impacto fosse menos letal do que em terra firme. Richard, consciente do desfecho, confessou por rádio que seus entes queridos se sentiriam decepcionados ao saber do que ele havia feito. Essas foram suas últimas palavras antes que o avião caísse na ilha Ketron, provocando sua morte imediata. Mas mesmo os pilotos profissionais podem cometer erros fatais. Em 15 de fevereiro de 2023, Sanu Jaswal transmitia ao vivo pelo Facebook do voo 691 da Yeti Airlines, que havia partido de Katmandu em direção a Pokhara, no Nepal. O passageiro filma tranquilamente a paisagem da janela, sem imaginar que registraria uma das tragédias mais impactantes do ano. No vídeo, a câmera começa a tremer violentamente e ouvem-se gritos desesperados dos passageiros. Segundos depois, aparece um clarão seguido de chamas, e a transmissão é cortada abruptamente, menos de 2 minutos antes do impacto. A investigação revelou que o capitão Anju Katiwada havia ordenado o acionamento dos flaps para o pouso, mas um dos pilotos moveu por engano a alavanca de potência em vez do controle de flaps. Essa falha fez com que o avião perdesse sustentação e caísse contra o chão. A tragédia deixou um saldo devastador: 72 pessoas falecidas, incluindo 2 crianças. Obrigado por nos acompanhar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir.
se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esta história com seus amigos e deixe nos comentários o que mais te surpreendeu.